Resumo da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma epístola escrita pelo apóstolo Pedro para os cristãos dispersos na Ásia Menor, atual Turquia. A carta foi direcionada principalmente a crentes gentios que enfrentavam perseguições por causa de sua fé. O tema central é a esperança e a perseverança em meio ao sofrimento, com ênfase no caráter de Cristo como modelo para a vida cristã. No capítulo 1, ele vai abordar a esperança viva em Cristo. Pedro começa saudando os destinatários como eleitos e forasteiros, indicando sua posição especial diante de Deus, mas também sua condição de peregrinos no mundo. Ele exalta a viva esperança que os cristãos têm por meio da ressurreição de Jesus, uma herança incorruptível guardada nos céus. Pedro reconhece que os cristãos enfrentam provações, mas afirma que essas dificuldades testam e refinam a fé, que é mais valiosa do que o ouro. Ele encoraja os leitores a viverem em santidade, lembrando que foram redimidos não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. No capítulo 2, ele aborda a identidade dos cristãos e o testemunho no mundo. Pedro descreve os cristãos como pedras vivas, sendo edificados em uma casa espiritual, com Cristo como a pedra angular. Ele os chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, com a missão de proclamar as virtudes de Deus. Ele instrui os crentes a viverem de maneira exemplar entre os não crentes, para que suas boas obras glorifiquem a Deus. Pedro aborda questões de submissão, incluindo o relacionamento com as autoridades governamentais e com os patrões, mesmo os injustos, apontando para o exemplo de Cristo que sofreu injustamente, mas não retaliou. No capítulo 3, ele fala sobre a vida cristã em relacionamentos e sofrimento. Pedro fala sobre a conduta cristã nos relacionamentos familiares, especialmente sobre o papel de esposas e maridos. Ele incentiva as esposas a terem uma atitude respeitosa e piedosa, enquanto os maridos devem tratar suas esposas com honra, como co-herdeiras da graça da vida. O apóstolo também encoraja os crentes a responderem ao mal com bênçãos e a estarem sempre preparados para defender a sua fé com mansidão e respeito. Ele destaca que Cristo sofreu pelos pecados para levar os crentes a Deus, tornando-se exemplo de como suportar o sofrimento. No capítulo 4, ele trata vivendo para a glória de Deus. Pedro exorta os crentes a abandonarem os desejos carnais e a viverem para a vontade de Deus. Ele reconhece que o mundo estranhará e até criticará os cristãos por não participarem de práticas pecaminosas, mas os lembra do julgamento futuro de Deus. Pedro enfatiza a proximidade do fim de todas as coisas e incentiva os crentes a serem sóbrios, a amarem-se profundamente e a usarem seus dons espirituais para servir uns aos outros para a glória de Deus. Ele novamente encoraja os cristãos a se alegrarem no sofrimento, pois isso os aproxima de Cristo e os prepara para a sua glória vindoura. No capítulo 5, ele vai abordar sobre liderança e humildade na comunidade. Pedro instrui os líderes da igreja, presbíteros, a pastorearem o rebanho de Deus com disposição, sem ganância ou autoritarismo, mas sendo exemplos para os fiéis. Ele também exorta os jovens a serem submissos aos mais velhos e incentiva toda a comunidade a viver em humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo alerta sobre o perigo do diabo, que anda como leão que ruge, buscando a quem devorar. Ele encoraja os cristãos
a resistirem firmes na fé, lembrando que Deus, após o sofrimento, os restaurará e fortalecerá. Desse resumo, tiramos algumas lições da carta de 1 Pedro. E aqui estão as 5 principais. Primeiro, esperança em meio ao sofrimento. O sofrimento é temporário e tem um propósito, pois refina a fé e aponta para a glória eterna em Cristo. Segunda, identidade em Cristo. Os cristãos são um povo escolhido, com a responsabilidade de viver para a glória de Deus e proclamar sua verdade. Terceira, condução em santidade. A vida cristã deve ser caracterizada por santidade, submissão e amor, mesmo em circunstâncias difíceis. A quarta, Cristo como modelo. Jesus é um exemplo supremo de como lidar com o sofrimento e a injustiça. E a quinta, humildade e vigilância. A humildade diante de Deus e a vigilância contra o inimigo são fundamentais para perseverar na fé. 1 Pedro é uma carta de encorajamento e instrução para cristãos em meio a provações, reafirmando que a verdadeira vitória e esperança estão em Cristo.